Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Estão felizes, irmãos? Então dá um glória a Deus bem alto assim. Glória a Deus. Fica de pé então, fica de pé. Vamos fazer um pouco de um sorriso. Quero que você olhe para o irmão que está do seu lado. Olha bem no olho dele e fala assim: eu te amo no nome de Jesus. Dá um abraço nele. Olha para trás ali, Mateus, seu irmão está olhando ali para você, ali, olha ali que gostoso. Dá um abraço nele, compreenda. Já deu a paz do Senhor para esse irmão que está do seu lado? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, aqui é a sua casa. Descontrair um pouco, irmãos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os irmãos aqui na nossa casa, que é a casa do nosso Pai. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo número 5 e no verso número 12. Também quero cumprimentar a todos que nos ouvem pela rádio 106.1 FM, assim como pela internet, todos que nos ouvem. Deus abençoe a sua vida. É um culto dentro da sua casa, é um culto no seu carro, é um culto no lugar onde você se encontra. Muitos ouvem pelo celular, andando num ônibus nessa hora. Foi o momento que Deus preparou para falar contigo. Deus te abençoe a sua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Vocês sempre são uma excelente companhia para nós, e nós amamos vocês à distância, da mesma maneira de todos aqueles que estão aqui, no nome do Senhor Jesus. Também quero aproveitar esse momento e dizer que nós estamos numa campanha de oração toda quarta, quinta, sexta e sábado aqui na igreja, intercedendo pela vida de todos que nos ouvem pela rádio, para que Deus alcance, para as famílias, os departamentos. Nós tivemos fazendo na semana passada foram os jovens que estavam aqui de madrugada, das 5h30 até as 6h30 da manhã, oração de intercessão pela igreja. E você é nosso convidado, não é só para aqueles que estão na liderança, mas sim para a igreja está aberta, para todos vocês que querem vir aqui orar conosco, interceder. Vocês serão muito bem-vindos no nome de Jesus. E amanhã, quem está dirigindo, eu vou estar aqui bem cedo amanhã, mas também quem está na liderança e na responsabilidade aqui amanhã é o pessoal do grupo de louvor da igreja. Os grupos de louvores estão com essa responsabilidade. Na próxima semana vai ter uma outra equipe da igreja por departamento, são responsáveis pela intercessão. Então você saiba que tem pessoas de madrugada orando pela sua vida, porque aqui é orado por todos. Então saiba, você que entra aqui nesse lugar, é intercedido pela sua vida. Nós intercedemos até mesmo para que quando você coloque a mão naquele corrimão que está lá na entrada, o Espírito Santo ele já esteja tocando a sua vida. Nós oramos para que quando você sente nessas cadeiras, o Espírito Santo já esteja trabalhando na sua vida. Então você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus ele está te alcançando no nome do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram o livro de Romanos, capítulo número 5, verso número 12? Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor Jesus. Diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram,
a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, e na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem em abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como para uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero que todos vocês agora repitam comigo o verso número 20, dizendo assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Pai celestial, quero te dar graça, Senhor, por essa palavra. Te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja, Deus, trabalhando aqui nos corações desse lugar. Te peço, ó Deus, que tu, Senhor, envie anjos ao redor dessa igreja, repreenda todo espírito de distração que possa desviar o nosso pensamento para a sua palavra. Faça, Senhor, abra nossa mente, o nosso coração para entender a sua mensagem nessa noite, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode tomar assento, dando um aplauso para o Senhor. Amém, aleluia. Essa passagem, quando a gente lê, literalmente é muito complicada de se entender. Uma das passagens do capítulo 5 do livro de Romanos é um dos capítulos mais difíceis de se entender de toda a Bíblia. Para muitos teólogos, assim eles comentam, pela complexidade, pela dificuldade em que o apóstolo escreve essas palavras, mas são palavras muito preciosas que eu queria comentar com vocês aqui nessa noite. Vale a pena, em primeira vista, entender a maneira e para quem ela foi escrita, essas palavras para o livro de Romanos. O povo romano era um povo que tinha o seu Deus, era praticamente inexistente, a não ser vários deuses, mas aquele que era o imperador era a voz máxima, era aquele que dizia as coisas e que imputava todas as coisas, era aquele que era a justiça, era feita pelo imperador, a palavra era do imperador, ou seja, se o imperador decretava algo, estava decretado, independente de qualquer situação. O povo romano vivia numa sociedade em que as ordens eram dadas de qualquer maneira pelo imperador, queira bem ou não. Ele fazia, desfazia, ele tinha toda a autoridade sobre a vida daquele povo. O povo romano era um povo oprimido, era um povo a qual passava muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades de opressão do próprio governo. Era um povo que vivia numa depravação muito grande.
era um povo que vivia numa promiscuidade muito grande, a prostituição, a homossexualidade era totalmente liberada, e tanto é que se pode ver, por isso que se vê tantas estátuas em Roma e na arquitetura, ou nos filmes que nós vemos, nós vemos toda uma sensualidade exposta, tanto de homens como de mulheres, porque a sensualidade ela era muito aberta para aquele povo. A relação de homem com homem, mulher com mulher, várias mulheres com vários homens com muitas mulheres, as orgias eram coisas normais naquele tipo de relacionamento e naquela sociedade. Era natural, inclusive, o imperador ter a sua esposa e ter um amante jovem. Por isso que se encontra muitas estátuas de jovens bonitos e musculosos, porque muitos deles eram amantes dos seus próprios imperadores. E assim era aquela sociedade. Uma sociedade muito difícil. Uma sociedade que vivia num pecado muito grande. Tanto era também a corrupção que havia. Todos queriam ter o poder, porque o poder dava dinheiro, o poder dava autoridade. Tantos queriam e tantos eram corruptos e corruptíveis, eles eram também. Os homens faziam corrupções para matar o imperador, para tirar do seu cargo. Os generais faziam corrupção, um para tomar o lugar do outro. É muito interessante que quando eu olho para a sociedade de Roma, eu vejo muita semelhança com a nossa sociedade de hoje. Por incrível que seja, épocas totalmente diferentes, eu acho uma semelhança muito grande com a nossa sociedade de hoje. Nós vemos uma sociedade corrupta, estampada. Nós vemos que há uma briga e uma autoridade, uma corrupção, para que pessoas entrem no poder e tratam de governar as nossas vidas com o governo de quem manda, quem tem mais dinheiro, de quem manda, quem faz uma corrupção maior, é eleito quem faz enfim. Vocês podem ver estampado o que hoje nós estamos assistindo na televisão, incansavelmente, chega a um ponto de ser maçante e esgotado de tantas vezes que nós vemos esse tipo de notícia na televisão, por exemplo, da Lava Jato. Chegamos até a perguntar, será que tem algum que vai ficar de pé? Eu acho que para mim, quem sabe, todos devem ir para a cadeia. É difícil, mas é uma sociedade, é uma política, uma autoridade governamental muito corrupta, assim como era. Nós vemos estampado também muitas manchetes, nós vemos um nível de mulheres, de prostituição, e que estão nesse nível também. Nós vemos uma sociedade totalmente muito parecida do que com essa na época de Roma. Uma sociedade oprimida pelo governo, pelo jugo que um governo impõe. Nós vivemos leis em que praticamente são impostas goela abaixo. Em muitas partes nós vemos que as leis são colocadas para nós e nos cabe cumprir e ponto final. Se não cumprimos, vamos para a cadeia. Se não cumprimos, pagamos multas. Então eu não vejo uma sociedade muito diferente daquela época. Orgias, nós vemos estampado revistas, pornografia na televisão, na internet. Na verdade, irmãos, parece que o homem não muda ao longo do tempo. E o que deveria ser para nós um lugar, o nosso mundo, o mundo que o nosso Deus criou, que deveria ser um lugar aonde que eu e você deveríamos viver de uma maneira tão ampla, tão magnífica. A família, os filhos, a esposa, poder ter um lugar para trabalhar, você trabalhar, ganhar o teu pão, assim como a Bíblia nos ensina, e nós podemos lutar-nos dignamente e trabalhar, voltar para casa com um dinheirinho, poder simplesmente nos alimentar. Não uma sociedade que impõe aquele que é respeitado pelo nível de coisas que tem. Nós vemos uma sociedade em que é imposto até mesmo dentro de casa. Os filhos querem exigir dos pais roupa, sapato, brinquedos, até mesmo que os pais não podem comprar, porque o vizinho, porque aquele companheirozinho dele do colégio, que senta do lado dele na sala de aula, tem um tênis melhor que o dele. E se ele não tem um tênis bonito como o dele, ele não é bem visto naquela sociedade. E veja isso, imaginem entre os jovens, em que uma roupa de marca, uma roupa mais bonita, uma menina que tem um cabelo mais pintado, mais cortado, vai mais maquiada, com uma roupa mais nova, ela é muito mais valorizada dentro da sala de aula. Você percebe que desde a nossa infância se coloca uma sociedade e impõe coisas, desde os nossos filhos, desde do seu pré-escolar é colocado isso. Até mesmo nós, eles não estudam nos mesmos colégios.
Um tem um ensino melhor, o outro tem um ensino pior. Uns têm aula o ano inteiro porque estudam num colégio particular, e outros apenas algumas vezes por ano têm aula, porque a outra demanda do colégio está em greve. O professor está em greve, a faculdade está em greve, enquanto um garante o ensino, outros não têm ensino. Aonde nós deveríamos ter um lugar para viver, assim como Deus criou, vamos dizer assim, um jardim, hoje nós não vivemos um jardim. Aonde a nossa casa deveria ser um jardim, aonde que nós deveríamos chegar na nossa casa com a nossa mente tranquila, com o nosso pensamento tranquilo. Aonde chegar em casa seria voltar realmente para o seio da família, poder ter o filho, abraçar, estar com ele, passar um tempo com ele, desfrutar com a esposa, sair, passear. Me fala o que é passear. Me fala o que é você passear com o seu filho. Você sair de mão dada com os seus filhos na rua, a qualquer hora do dia, independente do dia da semana, poder sair com seu filho de mão dada, com um cachorro, da maneira que você quiser. Mas às vezes não podemos. Por quê? Porque existe assalto, existe roubo. Nós temos medo de passear. Nós temos medo de sair de casa e de chegar tarde em casa, porque um bandido pode estar esperando no portão. E se você, quem sabe, for assaltado, o ladrão entrar na tua casa, toda a tua família pode ser estuprada, violentada por esses bandidos que vêm para roubar o que você suou para trabalhar. Sem contar de que o seio da família deveria ser um lugar de alegria, mas nós trazemos toda a opressão do serviço para dentro de casa, porque nós somos cobrados por resultados, pelo trabalho, as contas a pagar, a luz que ficou cara, a água, o aluguel, o gás. Aí não sobra dinheiro, nem às vezes para comprar uma roupa, para trocar por uma necessidade, nem para botar o pão em cima da mesa. Aí teu filho olha e diz assim: eu queria comer um danoninho, mas você não tem dinheiro para comprar o danoninho porque é muito caro, já não dá conta, não sobra. Então você vem para casa, e muitos não querem nem voltar para casa, porque chegar em casa é motivo de briga, de discórdia, por algo que a sociedade nos exige, e que deveria ter ficado para trás. Sem contar que antigamente não se viu falar de doenças como glúten, alergia, enfim, inúmeras outras enfermidades que hoje nós somos atacados constantemente. Gripe, febre não sei das quantas, e um monte de coisa. Por quê? Porque a ganância do homem fez com que tudo que era bom, as matas foram destruídas. Por quê? Porque se construiu fábrica, porque a alimentação foi modificada geneticamente para que tenha mais produção. Então o que não tinha glúten no trigo do passado, hoje tem glúten. Então tem pessoas que têm tolerância a glúten, tolerância à lactose. Aí você tem que cuidar, você não pode pegar teu filho e ir para fora no frio, porque ele já está, porque vai pegar uma gripe, já não tem dinheiro para ir no médico e cair numa saúde pública melhor que, meu Deus do céu. Porque a saúde pública está uma desgrama. Por quê? Porque o governo é corrupto. Enfim, voltamos no ciclo em que eu comecei. Então hoje é uma sociedade em que você vive aprisionado, e o que era para ser um jardim virou uma prisão. Uma prisão em todas as formas. Você não pode sair de casa porque você é roubado, então se tranca dentro de casa. É uma prisão de todas as formas. É uma prisão da saúde, porque se você ficar doente, você cai lá, você não sabe se você sai lá de dentro. Então o que era para ser um jardim, um mundo que Deus criou para mim e você vivermos, um jardim onde que eu e você deveríamos desfrutar, ele virou um lugar de dificuldade. Ele virou um lugar onde você não é feliz. Teu casamento não é feliz, por essas coisas que eu disse, que influenciam dentro de casa. Seus filhos são uma preocupação por tudo isso. Sabe o que é você ter medo de levar uma criança no colégio
E você volta a buscar desesperado e falar para o teu filho: não sai, pelo amor de Deus, do portão para fora, porque você pode ser roubado para um tráfico de órgãos. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Vocês conseguem entender a sociedade em que nós vivemos? A dificuldade que a família passa hoje, os relacionamentos. As pessoas não querem casar porque não querem passar dificuldade, porque sabe que casar não vai ser fácil, vai ter filho, e filho gasta muito dinheiro. Você imaginou o absurdo da sociedade chegar a dizer isso, pastor Carlos? De não ter filho, porque filho, ele não sabe se ele vai conseguir criar o filho nessa sociedade, sendo que os filhos são bênçãos do Senhor. Você consegue imaginar o nível da sociedade de hoje? Não querer ter filho porque não sabe se você vai criar, ou se a sociedade não vai matar o teu filho, vai cair na droga, na prostituição, na homossexualidade. Então você não quer passar por esses problemas. Então o que deveria ser uma alegria se tornou um jugo. Você passa, você dorme preocupado com o teu dia de amanhã. Sabe o que é isso? Você botar a tua cabeça no travesseiro e saber toda a responsabilidade do final do mês, e chegar agora no dia 22 e falar assim: meu Deus, não chega nunca o dia 5 para receber meu trabalho, o meu salário, e quando eu receber não vai dar para pagar nem a metade do que eu tenho que pagar. E o filho jovem: meu Deus, meu filho não está na igreja, meu filho já não está mais na igreja, ele só quer o mundo. As coisas do mundo entraram na cabeça do meu filho. O que é que eu faço? Essa pornografia da internet, esse zap que virou um ato de prostituição, essa internet que faz relacionamento sexual virtual. Essa é a sociedade em que eu e você vivemos hoje. É choro, é lágrimas, irmãos. Nós estamos vivendo uma época de lágrimas. Não existe mais alegria na família, porque nós criamos isso. Nós somos culpados. A culpa não é do inimigo, a culpa não é do diabo, a culpa é do homem. A culpa é minha, a culpa é sua, que criamos e compactuamos com uma sociedade assim. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com essa palavra? Tudo. Está falando de um princípio em que o jardim deixou de existir. E aonde que é o princípio que eu e você temos que recomeçar? Aonde nós devemos reavaliar as nossas posições. Aonde ele diz: o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, e perpetuou até um outro homem chamado Moisés, através de um homem. E eu quero dar o título dessa mensagem: 2 homens e 2 destinos. Porque o primeiro homem é esse chamadão que o apóstolo escreve. O primeiro homem ganhou esse mundo que eu e você vivemos como um jardim, em que a única coisa que aquele homem tinha que fazer, meu Deus, era manter a comunhão com Deus e nada mais. A única coisa que ele tinha que guardar era aquilo que Deus entregou na mão dele. A única coisa que ele tinha que cuidar eram os valores que Deus entregou para ele, mais nada. A alimentação Deus dava, moradia Deus dava, a natureza Deus dava, a esposa Deus dava, o filho Deus dava. E a única coisa que Deus dizia para Adão: Adão, a única coisa que eu quero é que você venha e tenha comunhão comigo algumas horas do dia. Eu quero ter comunhão contigo, Adão. Eu quero voltar a ter comunhão contigo, Adão.
É a única coisa que eu quero. Eu te dou tudo. E a única coisa que eu quero de você é que você tenha comunhão comigo e seja obediente, mais nada. É só isso. Te dou uma esposa, filhos, mas faz o seguinte: obedece, Adão. E para aqueles que acham e contestam o capítulo 5 de Romanos, dizendo que Adão é mitológico, não é mitológico. Adão foi um homem real. E forte é porque ele significa o nome dele. A figura de Adão na Bíblia, e é o que o hebraico diz o nome dele. O significado do nome Adão é humanidade. Adão representa a humanidade na Bíblia, o começo da humanidade. Então ele é um exemplo literal e não mitológico. Adão não é um mito, meus irmãos e jovens. Tanto que Paulo faz uma comparação de Adão com Moisés, dois homens fundamentais na Bíblia. E ele diz assim: Adão, você só vai fazer o seguinte: você pode usufruir de tudo, dar nome para os animais. Ele diz assim, no original, no capítulo 1, ele usa um verbo dizendo assim, rodar, que seria domine. Adão, você terá domínio por todas as coisas. Você dominará. Meus irmãos, hoje nós somos dominados por esse sistema. Por isso eu fiz questão de contar a primeira parte. Eu e você somos dominados por todo um sistema. Nós não dominamos mais nada. E a Bíblia tinha colocado Adão para dominar. Ele diz: domine tudo. Os peixes, tudo, pode dar nome aos animais, quadrúpedes, o que for. A única coisa que eu quero que você faça: não coma daquela árvore. Somente porque ela significa o bem e o mal. E para aqueles que pensam que o primeiro homem que caiu, o homem sim foi Adão, o primeiro que pecou foi Adão, o homem sim, mas já havia um que tinha caído antes, que se chamava Satanás, irmãos. Diz a Bíblia que ele foi destituído no céu. Lúcifer, sabe por quê? Porque ele quis tomar o lugar de Deus. Outra semelhança que encontro em muitas pessoas aqui nesse mundo, que querem, parece, tomar o lugar de Deus. Adão recebeu a autoridade e domínio sobre tudo. E a única coisa que ele tinha que ser a obediência à tentação que esse maldito nosso inimigo estava no mundo, e ele está e continua nesse mundo, irmão. E o que aconteceu? Adão desobedece. Quando desobedece, diz que o Senhor chega para ter um relacionamento com ele. Ele estava escondido. Ele estava nu, sem roupa. E o Senhor pergunta para ele: por que é que você está se escondendo, Adão? Ele fala assim: porque eu estou nu, sem roupa. Mas quem é que te falou que você está nu? Antes ele estava nu e não via. Escute uma coisa que eu quero explicar. Eu já disse isso numa outra palavra uma vez. O que faz mudar a tua ótica, a tua visão, é o estado espiritual em que você se encontra. Adão viu que estava nu. Ele viu algo errado nele. Ele viu uma pornografia. Ele viu o corpo dele nu, porque ele tinha caído. Quando nós caímos em pecado, a nossa ótica do mundo muda. Quando estamos fora da obediência de Deus, a nossa ótica do mundo é totalmente diferente. O que aconteceu através de Adão? Adão pegou e foi destituído do jardim. Teve que viver nesse mundo em que nós vivemos. Esse mundo de sofrimento. Esse mundo de dificuldade. E Paulo diz que através da caída de um homem, todos caíram atrás. É o pecado, o primeiro pecado. É o pecado que nós temos por ser filhos e descendentes de Adão. E ele fala que existe um pecado até Moisés. Por que ele usa a figura de Moisés, meus irmãos? Porque Moisés significa a lei na Bíblia. Moisés significa o sinal, o recebimento dos mandamentos e a escritura escrita, o Pentateuco sobre Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia.
Então Paulo diz, de Adão até Moisés, porque existem dois pecados: o pecado do homem como nós temos, e o pecado da desobediência, sabendo da lei e ainda pecar, que é pior ainda. Uma coisa é você ser induzido a pecar, assim como Adão foi induzido por Eva a comer da árvore. Mas ele fala de um pecado, a qual é como o de Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha escrito uma lei. É aquele pecado que é muito mais comprometedor. Por quê? Porque nós pecamos conscientemente. Uma coisa é você pecar como Adão inconsciente, só por uma desobediência. Uma outra coisa é você pecar sabendo que está errado. Então ele está dizendo o quê? Existe um caminho que leva à morte, escreve Paulo, que é o caminho da desobediência. A morte do homem carnal, aquele que morre. Segundo, a morte que é uma morte da desobediência daquele que é consciente, que está fora da direção de Deus. Essa morte é uma morte espiritual. E a Bíblia diz de uma outra morte, que é uma morte eterna, aquela que está escrita em Mateus capítulo 10, que diz que aqueles que pecam, eles serão colocados ao fogo do inferno, pela desobediência. O que fez com que eu e você estivéssemos nesse mundo que nós vivemos hoje, por isso que eu digo que a culpa é nossa, é porque nós não temos o domínio, porque nós pecamos conscientemente. E é isso que Paulo dizia. Paulo dizia que o pecado da consciência, pelo descumprimento da lei, ele é um pecado muito mais difícil de uma pessoa se levantar. Por isso que o crente, quando cai, para ele se levantar é muito mais difícil, porque ele peca conscientemente e não voluntariamente. E quando eu falo que nós somos culpáveis, porque nós somos desobedientes em muitas áreas. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar as leis dos homens e as leis de Deus, e nós muitas vezes não respeitamos as leis dos homens. Queremos sempre fazer coisas por debaixo dos panos, pela dificuldade que nós temos para ganhar um dinheirinho a mais. Desobediência. Conscientemente. A Bíblia é muito clara em dizer que não pode fornicar. Os jovens fornicam na igreja de qualquer maneira, deliberadamente. E ainda dizem: pastor, nós quase não pecamos, não sei se é pecado, só não teve penetração. Será que é? É assim que eles perguntam, os jovens. No casamento, então, nem se falar. É estampado na Bíblia em que não pode ter traição entre homem e mulher. E está cheio de casamento dentro da igreja em que diz que o marido está traindo a mulher e vice-versa. É estampado na Bíblia e diz que nós não devemos ser enganosos com os irmãos. E está cheio de pessoas enganando um ao outro dentro da igreja. Então, se nós vivemos essa situação, meu irmão, não é culpa do inimigo, é culpa da nossa desobediência. E o que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, é que eu e você como crente, a gente tem que tomar vergonha na cara e começar a ser obediente à palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. O problema é que nós estamos numa sociedade que impõe todas as coisas e nós achamos que tudo que é imposto é certo, mas está tudo errado. O que nós temos que fazer é sermos obedientes ao que a palavra de Deus diz. Então, quando Paulo começa a escrever essas palavras, ele começa a colocar uma contrapartida. E aí eu acho tremendo o que Deus é. Porque por mais que nós estivamos na desobediência, no pecado, na desgraça, ele encontra em uma contrapartida que nós lemos um outro homem. Nós encontramos um homem que começou
a sua vida totalmente do segundo, desse primeiro que eu disse. Adão começou no jardim. E eu encontro um homem na palavra do Senhor que começou o seu ministério no deserto. Enquanto que eu encontro um homem que começou no jardim, comendo de tudo, o outro homem em contrapartida, ele começou no deserto, fazendo jejum, sem pão e sem água. Enquanto que tem um que começou e nasceu o seu ministério na terra, eu conheço um que nasceu o seu ministério no céu. Enquanto que um é desobediente, o outro vem e traz a obediência à humanidade. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. A única salvação para a sua vida, para a minha, para a sua casa, para a minha casa, para o teu pecado e para o meu pecado, é esse homem que começou a sua vida pagando um preço no deserto, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto um homem colocou o pecado na humanidade, o outro veio para arrancar o pecado da humanidade. Enquanto um homem com a desobediência colocou o mundo nesse jugo que estamos e de caminho para o inferno, o outro com a obediência fez o caminho contrário, tirando desse mundo e levando para o céu. Eu quero te apresentar, assim como Paulo te apresenta, aquele que se chama a justificação sobre o pecado da humanidade, um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer que esse homem, ele tem o poder de arrancar toda essa dor que você tem. Esse homem que tem poder de curar todas as feridas que você tem. Assim como a doença entrou por Adão, aquele homem, quando ele veio caminhando por esse mundo, ele curava pessoas. Enquanto que o sofrimento entrou para a família de Adão, pelo pecado que ele cometeu, aquele homem vinha arrancando o sofrimento de famílias e trazendo de volta a vida a crianças que estavam mortas. Eu quero te falar nessa noite de dois homens, um que joga o pecado no mundo e o outro que tira o pecado no mundo. Eu quero apresentar nessa noite para você, enquanto um homem que estava no jardim e terminou no inferno, um que começou no deserto e terminou no céu. E eu quero te dizer que enquanto que a desobediência de um homem faliu com a humanidade, um outro veio para ser obediente do começo ao fim e para levantar de volta a humanidade. Eu quero dizer que esse homem é a solução para o seu problema. Eu quero dizer que esse homem pode colocar você de volta nos eixos. Eu quero dizer que esse homem, ele tem a possibilidade de fazer você dormir num travesseiro com a sua mente tranquila. Eu quero falar que esse homem, se ele entrar na sua casa, na sua família e nos seus filhos, você não vai ter preocupação. Eu quero dizer que esse homem, ele é o homem mais poderoso do mundo, Rei dos reis, Senhores e senhores, e não tem inferno nenhum que possa te colocar em dificuldades. A única coisa que eu quero dizer nessa noite para você é duas coisas, e eu já vou terminar. Não seja desobediente como Adão. Entre no foco de Deus, entre na direção de Deus, entre na direção que a Bíblia te ensina. Porque você pode fazer o caminho inverso, assim como Jesus fez. A Bíblia diz, e ele disse: coisas maiores do que eu fiz ainda vocês poderão fazer. Romanos 6,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto que Adão fez a injustiça entrar no mundo, Jesus Cristo de Nazaré, ele trouxe a graça sobre a nossa vida, a graça que sobreabunda. E por isso que ele diz: aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Eu quero dizer, assim como esse
capítulo que nós lemos parecia tão complicado, e agora é muito mais claro. Ele está aqui dizendo que a justificação, no crédito, no nome do Senhor Jesus, Ele apaga multidões de pecados. Eu quero te dizer nessa noite, que é hora de eu e você como crente, como cristãos, nos comportarmos a sermos como cristãos, de tomarmos um posicionamento como cristão, nessa dificuldade dessa carta que ele escrevia para Roma. Nós podemos estar vivendo mundos muito semelhantes como o de Roma, mas foi nessa mesma época em que ele veio, em que havia o domínio romano sobre a sociedade. Jesus Cristo veio e ele usou o seu poder, a sua autoridade como Filho de Deus, como sendo propriamente Deus, para destruir todos os questionamentos que uma sociedade colocava. A sociedade pode te impor alguma coisa, agora você aceitar é coisa completamente diferente. O mundo pode ser como você vê, mas você não precisa viver como esse mundo vive. Você pode dizer: não, na minha vida reina Jesus. A sociedade pode querer me colocar tudo isso, mas eu não aceito. A minha casa não será assim, a minha vida não será assim, o meu ambiente de trabalho não será assim. A obediência. Jesus foi obediente até o fim. Ele disse, suando sangue, ele disse: Senhor, se eu pudesse passar de mim esse cálice. Mas ele diz: não, eu seguirei no meu propósito até o fim. Eu serei homem e o meu propósito eu cumprirei até o fim. Primeira João, capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Quem sabe você diz assim: é injusto o que eu estou passando, é injusto, eu estou sendo culpado de algo que eu não fiz. É injusto eu trabalhar um mês inteiro e não conseguir pagar o meu final do mês. É injusto. É injusto eu ter me dedicado tantos anos no meu casamento e meu esposo me abandonar para ir com uma menina 20 anos mais jovem que ele. É injusto eu ter sido fiel em tudo e a minha esposa me trair, me abandonar. É injusto essa calúnia, essa mentira que levantaram contra a minha pessoa. Eu não fiz nada. É injusto, eu cuidei tanto do meu filho e hoje ele me abandonou e é um pródigo. Meu filho não vai me ver, me abandonou, não fala comigo. Aqui está dizendo que Ele é justiça sobre a sua vida. Isso se chama justificação. É o poder que a graça de Jesus Cristo nos dá, na autoridade espiritual sobre esse mundo em que nós vivemos. Essa graça, ela alcança a sua vida hoje. Você consegue entender o que isso significa, meu irmão? Você consegue entender que no mundo espiritual, muito mais poderoso e muito mais vivo e existente do que esse mundo que nós vivemos. Esse mundo é o mundo do maligno, é o mundo do homem Adão, do homem da desobediência. Mas nós já não vivemos mais nesse mundo, porque Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, justificando nossos pecados, Ele nos transformou numa criatura espiritual. Então você vive aqui, mas você não é mais daqui. Você padece desse mundo, mas você não vive desse mundo. Você tem que deixar Jesus reinar o jardim que hoje é o teu coração. Sabe aonde que é o Éden? O Éden é o teu coração. A Bíblia diz que do nosso coração procede todas as saídas da nossa vida.
É no coração que Ele vive e reina hoje. Não deixe, meu irmão, todo esse sofrimento que o mundo te coloca, que eu citei aí, esqueça. Deixa de lado. Ele reina sobre a sua vida. Hoje Ele reina sobre a sua vida. E quando Pablo termina dizendo: e essa graça, para que assim como o pecado reinou na morte, ou seja, o pecado ele nos destrói, nos mata, e é isso que o diabo quer. A única coisa que ele quer é roubar e matar e destruir, diz a palavra do Senhor. Ele diz: mas eu vim para aqui ter vida, e dar vida em abundância. Aonde que reina o pecado, a morte, meu irmão? Não deixe esse pecado te matar. Não deixe ele matar a tua família. Não deixe o pecado matar a tua mente, os teus projetos, tudo que você tem. Não deixe o pecado matar o seu filho. Não deixe o pecado matar o teu ministério. Não deixe o pecado destruir a tua casa. Não permita que o Adão, o homem desobediente, entre em você. Você conhece a palavra, é um seguidor de Cristo. Seja obediente. Não deixe que o pecado reine sobre a sua vida. E ele diz: também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Você tem que sorrir, meu irmão, porque Jesus Cristo te salvou. Não deixe que a tristeza desse mundo oprima a sua vida, destrua a sua vida. Saiba que hoje que reina por você e te justifica é a tua justiça, e te justificará no dia que Ele vier buscar a sua igreja, e você viverá com Ele num reino eterno. Sorria, viva na condição que você tem, seja feliz com Jesus, com o que Jesus colocou nas suas mãos. E essa graça, ela superabunda por tudo aquilo que você sofreu. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas.